Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o assunto desse vídeo aqui é a dança dos técnicos. Mas calma, porque nesta quinta-feira, dia 30 de novembro, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, nenhum treinador foi demitido no futebol brasileiro. Até porque só tem a Série A rolando e os outros campeonatos estão parados. Mas nós vamos falar sobre a dança dos técnicos na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque o Portal Globo Esporte trouxe uma matéria nesta quinta-feira muito interessante, falando aí que apenas 3 treinadores seguiram no mesmo clube do começo ao fim do campeonato. 2 deles subiram e um bateu na trave e acabou ficando na quinta colocação. Essa reportagem também traz aí informações sobre os times que mais trocaram de treinador e, como não poderia deixar de ser, o recordista de troca de treinadores na Série B é um dos times que foi rebaixado para a Série C do ano que vem. Então vou trazer para vocês aqui quem são esses sobreviventes e também mostrar quais foram aí os times que mais trocaram de treinador. Aliás, é um círculo vicioso aí, essa questão de troca de técnicos no futebol brasileiro, que teve um caso que houve uma sequência igual. Um time estava com um treinador, demitiu esse treinador, chamou outro treinador. Logo em seguida, um outro time repetiu a sequência. Pegou o primeiro treinador que havia sido demitido da outra equipe, não deu certo o trabalho, depois ele trouxe o substituto. Enfim, daqui a pouquinho vocês vão entender melhor essa história, né? Então vamos falar aqui sobre a reportagem, né? A reportagem disse aí que a Série B teve 32 demissões de treinadores neste ano, né? É quase aí uma demissão por rodada, aí se vocês forem ver bem. As únicas equipes que continuaram aí com o mesmo técnico da primeira até a última rodada foram o Vitória, né? Com o Léo Condé, o Criciúma com o Cláudio Tencati. Aliás, o Cláudio Tencati está desde a Série C, né? De 2021, ele que assumiu ali na segunda rodada dos quadrangulares no lugar do Paulo Baier. Ele segue no Criciúma, né? Inclusive já até renovou o contrato para a próxima temporada, né? Agora é Série A. E o Grêmio Novo Horizontino. O Grêmio Novo Horizontino que desde o início do ano está com o Eduardo Batista, né? Inclusive ele deve continuar aí na equipe. Aliás, deve não, né? Vai continuar na equipe. Inclusive tem reportagem lá no site Gazeta do Futebol. Então, essas foram as equipes, né, que seguiram aí com os mesmos treinadores. As outras 2 equipes que subiram, Atlético Goianiense e Juventude, elas trocaram de treinador. O Juventude, né, começou muito mal o campeonato e, como já era de se esperar, houve ali uma troca ali nas rodadas iniciais, que foi aí a demissão do Pintado, e a escolha da diretoria foi uma escolha muito feliz, né? Trouxe o promissor Thiago Carpini, o Thiago Carpini que havia sido vice-campeão paulista com o Água Santa. A diretoria do Juventude apostou no Thiago Carpini e logo quando ele chegou, né, logo após ele chegar, o Juventude ali já apresentou uma melhora significativa e saiu lá da zona de rebaixamento para brigar pelo acesso, inclusive terminando aí a competição na segunda colocação. A outra equipe que trocou de treinador e que também subiu foi o Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense aí, cujo seu presidente não tem muita paciência com técnicos, mas dessa vez acabou dando certo. O Atlético Goianiense começou com o Mozart, né? Depois o Mozart acabou demitido ali nas primeiras rodadas e foi para o Mirassol. Aí ele trouxe o Alberto Valentim, né? Que inclusive até gerou aí umas brincadeirinhas maldosas. E aí também o trabalho do Alberto Valentim não durou muito. A diretoria do Atlético resolveu trocar novamente e apostar no Jair Ventura, né? Daí o Jair Ventura fez ali um trabalho bem interessante. O Atlético que, quando o Jair Ventura chegou, estava no meio da tabela, deu uma super arrancada e acabou aí também conquistando o acesso na última rodada. Também graças ali a uma combinação de resultados, principalmente ao tropeço do Vila Nova, né? O Vila Nova que tinha tudo aí para conquistar o acesso. Aliás, o Vila Nova foi um dos recordistas de troca de treinador, né? Então, o Atlético Goianiense aí, mesmo com 3 treinadores, acabou conquistando o acesso, né? Daí a reportagem fala aqui, então, que sobre essa troca de treinadores e traz aqui os times recordistas de troca de técnicos, né? E o time que mais trocou de treinador foi o Londrina. O Londrina aí teve nada mais, nada menos do que 5 técnicos. Tudo bem que um era interino, né? Mas foram 5 treinadores. O time começou com o Galo, né? Começou com o Alexandre Galo. Depois veio o PC Guzmão. PC Guzmão que estava um tempão parado. Não deu certo. Veio o Eduardo Souza. Também não deu certo. E aí, por fim, contratou o Roberto Fonseca, né? Nas 10 rodadas finais ali. O Roberto Fonseca tinha a missão de livrar, né, a equipe do rebaixamento. Não conseguiu. Aí antes da última rodada, né, logo após a penúltima rodada, o Roberto Fonseca acertou com o São Bento de Sorocaba. E na última rodada o Londrina foi dirigido pelo filho do Roberto Fonseca, o Roberto Fonseca Júnior, né? Então
o Londrina aí 5 treinadores diferentes. E aí depois, né, aparece aí 3 times empatados com 4 trocas de treinadores. E um deles foi o Vila Nova. O Vila Nova que eu citei há pouco aí, que deixou o acesso escapar entre os dedos, né? O Vila Nova, ele começou o campeonato com o Claudinei Oliveira, depois trouxe o Marquinhos Santos, aí trouxe o Lisca, que foi uma aposta, na minha opinião, bem arriscada, né? O Lisca, inclusive, durou só 4 jogos. E, por fim, o Igor Magalhães, né? Então, talvez se tivesse já saído do Claudinei Oliveira e ido direto para o Igor Magalhães, talvez o Vila aí tivesse uma melhor sorte no final do campeonato. Aí, outro time aí que também trocou de treinador 4 vezes, teve 4 treinadores diferentes, foi o Ceará, né? O Ceará começou a Série B com o Gustavo Morinigo, né? Aí o Gustavo Morinigo deixa o time entre os 2 jogos da final da Copa do Nordeste. Inclusive, ele já vinha balançando no cargo, né? O Ceará não tinha começado bem o Campeonato Brasileiro. Aí veio o Eduardo Barroca, né? Também não deu muito certo. Chegou o Guto Ferreira, né? Aí o Guto Ferreira, pela experiência, né? Inclusive por já ter conquistado acessos, a expectativa era muito grande em cima do Guto Ferreira. Também não durou muito. E por fim, o Ceará terminou o campeonato com o Wagner Mancini. E aí outro time que também contou com 4 treinadores foi o Sampaio Corrêa, né? O Sampaio Corrêa que acabou rebaixado. Ele começou o campeonato com o Evaristo Pisa, depois trouxe o Márcio Fernandes, depois o Fernando Marchiori e terminou o campeonato com o Jair Ferreira. Times com 3 técnicos, né? O Atlético Goianiense, que eu citei, né? Que inclusive subiu. Aí o Avaí. O Avaí começou com o Alex, depois trouxe o Gustavo Morinigo e o Eduardo Barroca. Aí lembra daquela coincidência que eu falei, que era até um círculo vicioso? Olha só, o Gustavo Morinigo, ele começou no Ceará, o Ceará demite o Gustavo Morinigo para trazer o Eduardo Barroca. E aí o Avaí parece que gostou da brincadeira, porque ele traz o primeiro, deixa eu achar que o Avaí, ele traz primeiro o Gustavo Morinigo pro lugar do Alex, não dá certo, e aí depois ele traz o Eduardo Barroca. Só que, né, diferente do seu antecessor, o Eduardo Barroca conseguiu aí livrar, né? Conseguiu aí fazer um ótimo trabalho no Avaí, um ótimo trabalho de recuperação e livrou o Avaí aí do rebaixamento, né? Então, pelo menos na questão de trazer o Eduardo Barroca, a diretoria do Avaí acertou. Quem também teve 3 treinadores foi a Ponte Preta. A Ponte Preta começou, aliás, nem contabilizou aqui, né? Mas na verdade a Ponte Preta teve 4 treinadores, porque na primeira rodada o técnico da Ponte Preta, acho que o Globo Esporte aqui comeu bola, mas na primeira rodada a Ponte Preta estava ainda com o Hélio dos Anjos. Aí o Hélio dos Anjos sai após a primeira rodada e não foi por conta do resultado, né? A Ponte Preta perdeu pro Vitória por 3-0, mas a questão é que o Hélio já não estava se entendendo com a diretoria da Ponte Preta, ele sai após a primeira rodada, aí o Felipe Moreira, que já estava lá, fica durante todo o primeiro turno, a Ponte Preta não consegue ali fazer uma boa campanha, sai o Felipe Moreira na virada do turno e chegou Pintado. Pintado que, vocês se lembram, tinha começado ali o campeonato com o Juventude e o Juventude patinando. O Pintado também não durou muito, né? E aí o João Brigatti assumiu o time nas rodadas finais e conseguiu salvar a Ponte Preta do rebaixamento. Aí a Chapecoense também teve ali 3 treinadores, né? Começou com o Argel, né? Depois veio o Gilmar Dalpozo e por fim o Claudinei Oliveira, né? O Claudinei Oliveira que tinha começado o campeonato no Vila Nova, termina o campeonato na Chapecoense e livrando a Chapecoense do rebaixamento para a Série C, né? Então o Claudinei ainda conseguiu cumprir aí a sua missão pela qual foi contratado. Aí o Tombense começou com o Marcelo Chamusca, que depois foi para o Botafogo de Ribeirão Preto, depois trouxe o João Bursi e por fim o Moacir Júnior, né? Só que dessa vez o Moacir Júnior não conseguiu livrar o Gavião Carcará do rebaixamento. E por fim o ABC, apesar da campanha bem fraca, bem ruim, teve ali 3 treinadores, né? Teve o Fernando Marchiori, né, que já vinha desde a temporada anterior. Depois trouxe o Alan Al, também não conseguiu fazer o time reagir. E por fim, novamente, o Argel, né? O Argel que quase que consegue ali 2 times rebaixados passar pela mão dele, né? Por muito pouco que ele acaba não tendo um duplo rebaixamento. Efetivamente com o ABC, né? E também com a Chapecoense, time pelo qual ele começou o campeonato. E aí tivemos aí algumas equipes, né? A maioria delas com 2 treinadores. O Juventude, como eu citei, Pintado e o Thiago Carpini. O Mirassol com o Ricardo Catalá e o Mozart.
O Sport com o Anderson Moreira e o César Lucena. Só que o César Lucena ele só dirigiu o time na última rodada, né? Porque o Anderson Moreira saiu logo após o jogo contra o Vitória. O CRB começou com o Humberto Loser e depois terminou o campeonato com o Daniel Paulista de novo, né? Eu costumo falar que o CRB tinha que começar com o Daniel Paulista desde o começo do campeonato, porque já é o segundo ano seguido que o CRB começa mal o campeonato, né? Aí traz o Daniel Paulista e consegue reagir, né? O CRB ali por muito pouco não chegou na última rodada, brigando ainda pelo acesso. O Guarani começou com o Bruno Pivetti e terminou com o Humberto Loser. O Botafogo de Ribeirão Preto começou com o Adilson Batista, terminou com o Marcelo Chamusca, só que o Marcelo Chamusca pediu demissão 2 rodadas antes de terminar o campeonato, né? Portanto, aí o Botafogo podemos considerar que também teve 3 treinadores. E por fim, o Ituano começou com o Gilmar Dalpozo e terminou com o Marcinho, né? Inclusive o Marcinho assumiu ainda no primeiro turno, né? E aí, os sobreviventes, como eu falei, o Vitória com o Léo Condé, o Criciúma com o Cláudio Tencati e o Novo Horizontino com o Eduardo Batista, né? Então tá aí. Muitas trocas de treinadores na Série B do Campeonato Brasileiro, quase um treinador por rodada. Muito aí também em função aí do Londrina, né? Que teve aí praticamente um treinador a cada 5, 6 rodadas no campeonato. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas, né? Espero que vocês tenham gostado. Sigo gravando vídeos aqui também. Apesar de alguns vídeos eu estar gravando com voz artificial, assim, sem vídeos bem curtinhos onde eu não apareço, né? Eu sigo gravando os vídeos normais também, né? Agora eu vou fazer esses 2 tipos de vídeo, porque quando é notícia rápida, né? Uma contratação, uma troca de treinador, não compensa muito você preparar toda uma estrutura para gravar um vídeo de menos de 1 minuto, né? Então, quando é vídeo assim curtinho, informação rapidinha, eu gravo esse vídeo aí sem aparecer, com voz artificial, né? Só para trazer as informações para vocês. E quando é uma informação que a gente pode trabalhar um pouco mais ela, né? Trazer ali alguns comentários em cima, aí a gente segue gravando os vídeos normais. Bom, e lembrando, né? Nós estamos no final do ano. E no final do ano aí, se você quiser comprar uma camisa de time nova, né? Seu time subiu, foi campeão, quer comemorar. Se você quiser comprar uma camisa de time, ou um tênis novo, ou uma chuteira, um tênis de futsal, aqui na descrição, no primeiro link, tem um link para a loja Foot Fanatics. Lá você vai encontrar ofertas incríveis. Então depois do vídeo aqui, dá uma clicadinha lá na Foot Fanatics e escolha aí a camisa, o tênis que você quer. Bom, por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!